Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E te pedimos, Jesus, toca com teu poder na vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Dizemos ao câncer, dizemos à alergia, dizemos à depressão, dizemos à ansiedade, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. A nossa fé está em Ti, Jesus, e no Teu nome, que a vida de Deus toque no corpo físico dessa pessoa e restaure ela completamente, em nome de Jesus Cristo. Eu oro também por mulheres que não conseguem engravidar, para que o poder de Deus toque na vida dessa mulher, toque nesse casal, toque nessa família. No nome de Jesus, profetizamos um milagre nesta casa, um milagre nessa família. Oramos também, Senhor, para que a paz de Deus entre dentro desse lar, leve embora as brigas, leve embora os desentendimentos, leve embora as confusões, leve embora a solidão, leve embora o vazio, leve embora a tristeza da alma. E aqueles, Pai, que estão inconsoláveis, aqueles que tiveram perdas, que o Senhor os levante. Em nome de Jesus, como está escrito em Provérbios 24, Senhor, nós cremos na Tua palavra, 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Senhor, que a unção fortalecedora levante os que estão caídos, levante os que estão desanimados agora. Senhor, toque-os com o Teu poder. Espírito Santo, que a presença gloriosa de Deus entre agora neste lugar, entre nesta casa, entre neste quarto, entre dentro deste carro, entre dentro deste escritório, entre dentro deste lugar que essa pessoa está agora. Em nome de Jesus, visita-os, Pai, com o Teu poder. Também oro, Pai, por providência financeira. Todo aquele que tem um desafio financeiro nos próximos dias, Pai. Essa pessoa, Pai, que está orando, pedindo uma intervenção do céu, eu oro agora, Pai, para que haja essa intervenção, para que a porta se abra, para que o Senhor opere um milagre, para que maravilhas do Senhor se manifestem na vida dessa pessoa, que ela seja lembrada por pessoas chaves daquilo, Senhor, que ela trabalha, naquilo que ela faz. Toque-a com o Teu poder, Pai. No nome de Jesus nós oramos para que o extraordinário de Deus, o sobrenatural, se manifeste. E nós declaramos, Pai, que não haverá falta de coisa alguma. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo, o Senhor proverá. Jeová Jireh, o Deus da providência. Nós cremos no milagre e cremos no sobrenatural. E declaramos, Pai, o Salmo 91 sobre a vida de cada um deles, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que o Senhor te fortaleça,
Que o Senhor fortaleça a tua casa. Deus me deu uma palavra profética, que inclusive eu ministrei na live das 9, que quebra não é sinônimo de que terminou, não tem mais o que fazer. Toda quebra, qualquer tipo de quebra, saiba que Deus pode te reerguer, Deus pode te levantar. Essa é a palavra que está no meu coração. Eu creio que não é para você perder a esperança. Seja uma quebra financeira, seja um término de relacionamento, seja algo, sabe, que você sonhou e que de alguma forma aquilo ali deu tudo errado. Eu quero dizer para você que Deus está te levantando de novo. Há um sopro de Deus, há um sopro de restauração. Provérbios 24:16, 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Essa é a palavra para você. Não perca a esperança. Não perca a oportunidade de crer, de se segurar nessa palavra, porque Deus está levantando gente de novo. Deus está levantando pessoas. Pessoas, seja você que teve uma quebra, você que teve um término traumático, você que, sabe, de alguma maneira estava depressivo, Deus está te levantando. Em nome de Jesus, receba esse sopro divino, essa palavra viva em nome de Jesus. Que a vida de Deus flua. A vida de Deus flua, o Senhor te toque. Eu estava ouvindo um testemunho a respeito de um homem que a mulher dele literalmente morreu na frente dele, ela teve um infarto e levaram para o hospital e ela chegou lá sem vida. E esse homem começou a orar e começou a declarar a Jesus que a tua vida flua na vida dela agora. Tu prometeste. E começou a orar. E aquela mulher, seus dedos já estavam, as unhas azuis, começou a ficar rosada novamente, e aquela mulher voltou à vida. Essa história é um testemunho real, vivo, do que Deus pode fazer, através da fé, através do poder da oração. Eu quero dizer para você que, sabe, a gente se acostumou a aceitar, a nos conformar com a perda, nos conformar com a derrota, nos conformar com a quebra. Eu quero dizer para você que há esperança. Você levanta a cabeça, viu? Eu não sei para quem que eu estou falando isso, mas de repente você está desanimado da vida, desacursoado porque algo ruim aconteceu, e eu quero dizer para você, levanta a cabeça. Deus levanta o justo de novo. Deus levanta, Deus levanta, Deus levanta, Deus vai te levantar. Você pode ter tomado decisões erradas, você pode ter se precipitado, Deus vai te levantar. Deus levanta o justo. Deus levanta o justo. Essa é a palavra. Escreve aqui nos comentários, porque isso também é mudança de mentalidade. Certo? Deus vai levantar o justo. Escreve aí nos comentários, Deus levanta o justo. Escreve assim, Deus levanta o justo. Deus vai levantar você. Deus vai levantar a tua casa. Deus vai levantar a tua empresa. Deus vai levantar o teu casamento. Deus vai levantar o teu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Você crê? Glória a Deus. Declare, eu creio. Pega essa palavra e compartilha com 10 pessoas aí. Você pode fazer isso. Amém? Pega a palavra e compartilha com 10. Passe à frente. Deus tem sido tão bom conosco. Deus tem sido bom com você, tem dado resposta para você, tem respondido a oração. Seja resposta para alguém, passe à frente essa oração em nome de Jesus Cristo. Manda no grupo de família, manda para amigos, manda para familiares, manda para alguém que o Espírito Santo colocar na sua cabeça enquanto você estiver orando aqui em nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra. Eu quero falar sobre como romper uma mentalidade de perfeccionismo. É bom fazer as coisas bem feitas, é bom ter excelência, é bom fazer tudo com primazia, com o máximo de entrega, mas a gente tem que cuidar para não nos tornarmos perfeccionistas. Eu sou uma pessoa que sou um pouco perfeccionista.
Não sou muito, mas sou um pouco. Às vezes acho que até sou bastante. E isso me atrapalha. E eu tenho aprendido, sabe, a romper com algumas coisas, porque eu vi que o perfeccionismo mais me atrapalha do que me ajuda. Então, algumas coisas eu tento fazer, mas quando eu vejo que eu estou entrando por um caminho muito de tentar fazer tudo certo, eu dou um passo para trás. Por quê? Porque o perfeccionismo, ele, de alguma maneira, ele bloqueia, ele te sabota. E nós vamos entrar nesse tema agora, de mudar essa mentalidade, certo? Aí você diz assim, mas eu não sou nada perfeccionista. Às vezes, você acha que não é, mas numa área, mas você é noutra. E essa palavra aqui vai ajudar você a romper com toda a mentalidade, sabe, que está impedindo você, está te sabotando de fazer algumas coisas, porque o perfeccionismo, em alguns graus, em graus mais elevados, ele impede a pessoa de começar qualquer coisa, porque ele quer ter tudo pronto para depois começar, ele quer ter tudo perfeito para depois dar início. Muitas pessoas não estão esperando a direção de Deus, estão esperando nunca sentir medo. Então, o perfeccionismo é uma forma disfarçada de medo. Ou seja, Deus já deu a direção, mas a pessoa ela está travada, ela tem medo. Eu quero que você entenda que a mentalidade perfeccionista é uma das maiores prisões emocionais da vida. Mesmo que você não veja. Ela faz a pessoa acreditar que só pode agir quando estiver completamente pronta, quando tudo estiver perfeito, ou quando não houver risco de errar. E o resultado disso é a procrastinação, ansiedade, culpa, estagnação. Tem muita gente que pensa assim, não começa porque pensa, não tenho tudo para começar. Não começa, ela não dá início a uma coisa por causa da mentalidade perfeccionista dela. Então, como o perfeccionismo é uma forma disfarçada de medo, o perfeccionista pensa assim, ainda não estou preparado, preciso estudar mais, vou esperar o momento certo, mas o medo sempre cria um motivo para esperar. E nós entendemos que não se trata de esperar a direção de Deus, se trata de medo que a pessoa tem de dar errado, de frustrar as pessoas, de alguma maneira, sabe, ela se prejudicar e prejudicar outras pessoas. A Bíblia nos diz em Êxodo capítulo 4, e isso é muito poderoso, eu quero mostrar para você. Então disse Moisés ao Senhor, Êxodo 4, verso 10, Senhor, eu não sou eloquente, nem o fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor, quem faz a boca do homem, ô Moisés? Quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Moisés disse, Senhor, eu nunca fui eloquente, eu não sou um bom arauto, eu não sou um bom pregador, eu não sirvo para ser seu porta-voz. Moisés acreditava que precisava ser perfeito para obedecer. Mas Deus respondeu, agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca. E aqui eu aprendo uma coisa, Deus não está esperando com que eu seja perfeito. Ele aperfeiçoa quem decide obedecer a Ele. Então, é como eu disse, às vezes, a pessoa, ela não está esperando a direção de Deus. Ela está esperando não ter medo. E às vezes você vai ter que caminhar mesmo com medo. Mesmo, sabe, não se sentindo preparado. Na verdade,
É melhor que você não se sinta preparado, porque daí você vai depender mais de Deus. Eu não estou dizendo para você ser inconsequente. Eu estou dizendo, depois de você se preparar, dependa de Deus. Porque às vezes a gente está preparado para uma coisa, mas o medo está nos sabotando de tal forma que a gente está sempre esperando uma confirmação, sendo que já temos uma confirmação. A oportunidade foi dada, você está preparado, mas você não está confiando em Deus, que Ele vai suprir a tua limitação. Eu me lembro que eu recebi algumas oportunidades no início do meu propósito e que eu não soube aproveitar aquelas oportunidades porque eu estava muito nervoso, extremamente nervoso. Por quê? Porque eu pensava, e se eu estragar tudo? E se eu acabar falando alguma bobagem? E se eu não ir bem? Eram tantos e se que aquilo ali acabou me prejudicando. Ou seja, eu dependi demais da minha oratória, dependi demais de mim mesmo e deu errado. Fiquei nervoso. Então hoje eu aprendi a vencer o nervosismo dessa maneira. Estou preparado, mas dependo totalmente de Deus. Então se eu ir mal, se eu não falar direito, eu estou preparado. Mas eu não dependo do meu preparo, eu dependo de Deus. Senhor, eu dependo de Ti. Então, por via de regra, estou preparado e não estou preparado. E eu entendi, sabe, que eu precisava confiar em Deus totalmente. Então, mesmo com medo, eu tenho que ir, eu tenho que fazer, eu tenho que começar. Eu não posso deixar para depois. A gente sempre pensa, e se der errado? Bem, tudo isso é o perfeccionismo falando. Tudo isso é o perfeccionismo falando. Tem muita gente aí que, sabe, lá na sua igreja, vamos falar da igreja, tá? Recebeu a oportunidade de pregar, recebeu a oportunidade de cantar, recebeu a oportunidade para abrir culto, mas nunca se acha preparado para nada. Por quê? Porque é o perfeccionismo falando. Você quer ser perfeito, isso não existe. Deus, Ele nos usa e no momento certo, Deus, Ele fala até através de nós. Então, eu não dependo de mim, eu dependo do que o Espírito Santo vai fazer, do que o Espírito Santo, ele vai operar ali. Eu estava num evento ministrando, e, sabe, eu estava muito, assim, deixando Deus me usar. Aí, daqui a pouco, entrou uma pessoa hiper importante, assim, e quando eu vi que essa pessoa entrou e que sentou na frente para me escutar, eu fiquei nervoso. E quis, sabe, me dar um branco ali naquele momento. E eu pensei assim, Senhor, tudo que eu faço é para Ti. Então, nesse momento, eu me coloco em dependência total e completa do Senhor, como eu estava alguns minutos antes. E sabe, esqueci que aquela pessoa estava ali e deixei Deus usar e foi uma benção. Às vezes, o perfeccionismo, ele tenta fazer com que você faça algo que não depende de você. Você já se preparou, você fez a sua parte, fez a lição de casa, agora é com Deus. Deixa para Deus, mas faça, não deixa o medo te prender. Eu entendo que Deus quer a minha obediência para me capacitar. A segunda coisa que eu tenho que compreender é que excelência nasce da ação e não da espera. Eu vou repetir. A excelência nasce da ação e não da espera. O perfeccionismo acredita, quando eu tiver clareza, eu vou agir. Mas quando você agir por algo que Deus já falou com você, então a clareza vai vir. Ou seja, eu tenho uma palavra, eu tenho uma direção, eu sinto paz no meu coração, então eu vou agir. Não sei o próximo passo, mas Deus, Ele vai mostrar o próximo passo. E Ele só vai mostrar o próximo passo se eu der o primeiro passo. Então eu quero que você entenda, olha só, a Bíblia nos diz em Josué capítulo 3, o Rio Jordão só começou a se abrir
quando os sacerdotes colocaram o pé na água. Deus deu uma instrução para Josué a respeito da arca e os sacerdotes que iam na frente, aonde Deus iria abrir o caminho para que o povo passasse. E quando eles colocaram o pé na água, a água se abriu. Ou seja, a abertura não veio antes da caminhada, veio depois da ação. Depois que eles colocaram o pé na água, veio durante. Você não espera confiança para agir. Você age pela fé e Deus vai lhe dando a confiança, a ousadia para você seguir adiante. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covarde. Deus nos deu um espírito de ousadia. Então vai fazendo e Deus é contigo e Ele vai te capacitar e Ele vai te abençoar nisso. Outra coisa que eu aprendo é que o perfeccionismo, ele é um problema emocional. Eu volto a falar isso. O perfeccionismo é um problema emocional. Muitas pessoas acreditam que procrastinam por falta de disciplina. E, na verdade, elas procrastinam porque querem evitar emoções desconfortáveis. Então, a pessoa, ela não está procrastinando por causa da ansiedade ou por causa só do perfeccionismo. Ela está procrastinando porque ela está evitando uma emoção desconfortável. Por exemplo, vergonha, medo, rejeição, fracasso, críticas. Então, o que o teu cérebro diz? O teu cérebro, ele diz assim, ó, adia isso aí porque vai dar ruim para você. Adia isso aí porque você vai passar uma vergonha em público. Então, esse é o cérebro de um procrastinador. Só que essa procrastinação também é o perfeccionismo falando. Por quê? Porque quer ser perfeito. E nós já entendemos que não se trata de ser perfeito, se trata de agir. Agir por uma palavra, agir por algo que eu tenho certeza, agir por algo que Deus já me mostrou. Aí você diz assim, e se eu passar uma vergonha? Deus não envergonha ninguém. Amém? Deus não envergonha ninguém que se coloca nas mãos dele e está debaixo da direção dele. Deus não envergonha ninguém que está obedecendo ele. Tá? Então, se você entende que você está na direção de Deus, que foi Deus que abriu aquela porta, então você não vai ser envergonhado. Ao contrário, a Bíblia diz que envergonhados e confundidos serão os que contenderem contra ti. Então, você pode até não se sair bem, pode até não ter uma alta performance, mas você fez o que Deus mandou. Fique em paz. Certo? Tem coisas que Deus já me mandou fazer que eu vou dizer para você, na hora eu pensei assim, não. Mas depois eu disse, eu prefiro obedecer. Prefiro obedecer porque o segredo de você ouvir a voz de Deus, esse é um dos segredos, né? Não cabe aqui no termo, mas um dos segredos de ouvir a voz de Deus constantemente é você obedecer sempre a instrução anterior. Esse é um segredo assim que, se eu não te ensinei, estou te ensinando agora. Tá? Quer continuar ouvindo a Deus, sempre obedece o que Ele falou. Lembrando que a gente tem que sempre obedecer de acordo com a palavra, né? Nunca Deus vai pedir uma coisa para você fora da palavra, ok? Muito bem. Eu quero falar rapidamente para você e vou orar por ti. Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Está aqui o site, deixa eu colocar aqui para você. O site que você pode adquirir, www.vinicius07.com.br. Adquira nosso livro. Se você quiser adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você que está abençoando a vida de outra pessoa. Esse livro aqui tem nos dado assim uma alegria tão grande, porque é tanta gente nos contando testemunho, é tanta gente, sabe, que está recebendo muito através dos ensinos aqui desse livro. Então são princípios práticos que vão te ajudar a mudar a tua mentalidade. Esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, vai ser disruptivo no teu futuro. Por isso, eu creio que Deus prepara antes de nós vivermos coisas extraordinárias. Esse livro aqui vai te ajudar nesse preparo. Tá? Você pode adquirir através do nosso site. E se você quer apoiar o nosso canal, gratidão. Através do site que está aqui na tela, você pode apoiar o nosso canal. Nós temos um programa de televisão todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. E ele é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então, ore por nós, para que a gente continue sendo fiel à missão que Deus nos deu. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar. Tenho certeza que
Deus está operando aqui nessa oração, e se você puder depois compartilhar essa oração com outras pessoas, faça isso. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, e vamos vencer essa mente perfeccionista. Amanhã eu vou dar continuidade nessa palavra, porque é uma coisa que Deus tem trabalhado muito comigo. E olha, eu gosto muito de demonstrar que eu sou humano para as pessoas. Por quê? Porque eu falho, não sou perfeito, certo? E o perfeccionismo é uma luta diária, não é uma coisa que eu já venci, já agora não sou mais. Não, é uma luta diária você vencer o perfeccionismo, sabe? Porque, por exemplo, desde meus filhos eram pequenos, se eles sujavam uma bolachinha, uma coisa que caiu os farelos no chão, eu já ia correndo pegar o aspirador, pegar a vassoura para limpar, dentro do carro também, né? Um perfeccionismo assim bem extremo, e que Deus foi me ajudando a não dar bola para algumas coisas. E, bom, isso eu estou falando de coisas simples, tá? Mas, por exemplo, eu me cobrar muito em muitas coisas, e isso me prejudicou bastante. Então eu tenho trabalhado muito, Deus tem trabalhado na minha vida nessa questão da mentalidade de perfeccionista. Eu tenho que romper com essa mentalidade. Eu não estou dizendo que eu vou deixar de ser excelente, de fazer o meu melhor, porque isso aí já faz parte do meu DNA. Sempre tento fazer o meu melhor, mas é uma coisa que eu luto. E eu sei que isso pode te ajudar, porque eu sei que tem pessoas assim muito parecidas comigo, né, que também têm essa mentalidade perfeccionista, e que isso está impedindo aí você de romper, de avançar. Então, sabe, eu vou continuar nessa palavra amanhã, porque eu tenho mais assuntos sobre essa palavra. Na oração da manhã, nós vamos orar por isso. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração para essa noite. Tem alguma coisa aí que você não conseguiu resolver hoje? Tem alguma coisa que está te preocupando? Coloca aqui nos comentários. Eu vou orar pela tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está nessa oração comigo agora. Toque-os com o Teu poder, com a Tua graça e com o Teu favor. Eu apresento diante de Ti, Pai, toda a situação, Pai, na vida dos Teus filhos que está pendente, aquilo que eles não conseguiram resolver, que eles gostariam de ter resolvido. Essa pessoa, Pai, que tem um desafio muito grande na sua família, no seu casamento, com um filho seu. Eu peço que o Senhor intervenha, que o Senhor opere um milagre. Em nome de Jesus, nós consagramos essa noite a Ti e pedimos uma bênção. Oramos também, Pai, em favor de toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que ela seja curada. Em nome de Jesus Cristo, toque-a com o Teu poder, Pai. Toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Senhor, que cada pessoa que está orando junto comigo aqui seja visitada pela Tua presença, seja visitada pelo Teu poder. Destrava, Pai, o que está travado, tudo aquilo que está impedindo essa pessoa de viver o extraordinário de Deus. Senhor, que amarras espirituais sejam cortadas agora, e que toda a opressão espiritual que essa pessoa esteja saia agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, que essa pessoa seja livre, que a sua casa seja abençoada, que a abundância entre, que a provisão chegue, que respostas de Deus sejam liberadas em nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor nos pegue pela mão e nos conduza à vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Diga assim comigo: eu recebo essa oração, eu recebo essa palavra profética, em nome de Jesus. Compartilhe agora com 10 pessoas, que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Um abraço a todos.